A discussão geral de tamanho do Estado brasileiro, a discussão sobre desperdícios, sobre privilégios, são vários aspectos que podem ser discutidos, as próprias emendas parlamentares, cuja destinação pode ter uma lógica de projetos estruturantes para o Brasil, a contribuição do Congresso Nacional, que é fundamental através da sua participação na concepção do orçamento, ser dentro de uma engrenagem de diagnóstico pelo Estado brasileiro, liderado pelo Poder Executivo, sobre as reais necessidades, ou seja, onde estão os gargalos, onde estão as dificuldades, para ter realmente uma união do Poder Executivo e do Poder Legislativo em matéria orçamentária, para ter o gasto eficiente, ou seja, onde está faltando educação, onde está faltando saúde, onde está faltando segurança, e suprir essas lacunas dentro de um esforço de comunhão de esforços entre os poderes. Então, eu acho que esse trabalho de qualificação do gasto público, que pode ser capitaneado pelo Congresso Nacional, em conjunto com o Poder Executivo, do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, os outros ministérios, com a participação do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, de termos uma concertação de espírito nacional e de congregação nacional para estarmos juntos nessa qualificação do gasto público. Então, após a reforma tributária, que cuida da ponta da arrecadação, esta outra ponta do gasto público certamente deve ser uma prioridade em 2025 e o ponto de partida podem ser essas medidas que nós acabamos de votar, uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar, um projeto de lei que visa justamente regras de conformidade, regras de governança, de controle de gastos públicos, de corte de gastos públicos em alguns aspectos, pode ser o início de uma jornada de responsabilidade fiscal e de qualidade do gasto público. Eu acredito muito nisso e, repito, esse Congresso que fez tantas coisas em matéria legislativa pode perfeitamente qualificar o gasto público a partir de 2025. Essa definição, o que eu estou projetando é algo, para mim, muito óbvio. Depois de se fazer uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, é preciso fazer uma discussão sobre gasto público, não para poder sacrificar carreiras de servidores públicos. Aliás, essa discussão e esse discurso de que o servidor público pode ser um vilão é um discurso completamente defeituoso, enganoso e até maldoso. O servidor público, quando se pôs à prova na pandemia, por exemplo, foram eles que salvaram, através do Sistema Único de Saúde, a população brasileira. Quando há um problema de segurança pública, são eles que estão em enfrentamento para poder garantir segurança pública. Então, não pode haver uma demonização do serviço público, mas a modernização, o uso da tecnologia, a inovação, a qualificação, o treinamento, a eficiência do servidor público e do próprio gasto público são discussões que certamente pautarão, pós-reforma tributária, o Congresso Nacional. Mas óbvio que como fazer, que tipo de medidas serão tomadas, isso cabe ao governo federal e às instâncias próprias do governo federal para se decidir isso, e caberá também, naturalmente, à nova mesa diretora, tanto do Senado quanto tanto a do Senado quanto a da Câmara dos Deputados, ter também essa lógica. Eu, como senador, aqui no Senado, nesses meus próximos 2 anos como senador pelo Estado de Minas Gerais, cuidarei de trabalhar junto à mesa diretora, aos meus colegas senadores, nesse sentido de que o Senado, que promoveu tantas medidas transformadoras para o Brasil, como as que eu acabei de citar, pode ser capaz de encabeçar essa questão da qualificação do gasto público para combater isso, o desperdício, terminar obras inacabadas, ter eficiência do gasto público, isso chegar como política pública e evitar privilégios, distorções, disfunções do orçamento, que é um desafio grande que o Brasil tem. Há uma grande receita, perspectivas de receita, mas em relação às despesas nós precisamos ter mais eficiência.